Isso é um problema de indiferença política e social, onde, como eu já falei, né, havia falado antes, por causa dessa ideia de que países como o Brasil foi um país de imigrante, onde todo mundo vinha e cada comunidade tinha que se virar sozinha, entendeu? Cada comunidade, seja os europeus, os africanos, e nem tudo foi por causa de escravidão, porque não existiu bem a escravidão, existiu um certo tipo de trabalho escravo, mas não bem a escravidão. Eles eram pagos, mas não muito bem, e não eram bem remunerados, entendeu? Mas ao ponto de que quando alguns cresciam na vida, esses povos e alguns mesclados, eles não ligavam para sua comunidade, eles só pensavam no bolso deles. Depois eu vou falar aqui uma história. Norte-americano do sul dos Estados Unidos, cujos ancestrais foram lá também para trabalhar na plantação de algodão, né? Para esse homem britânico. Esse homem britânico, ele deu para ele escolaridade. Naquele tempo era algo bem precioso, né? Ter escolaridade, saber ler e escrever, no mínimo. E esse homem, o patrão dele, deu terras para ele, deu escola para ele e deu as ferramentas para ele subir na vida. Ele subiu, ele construiu engenho, ele construiu uma comunidade só para preto, o povo dele, a comunidade. Quando eu digo comunidade, não é favelas como o Brasil, era vilas de casas. Ele construiu engenho, ele só empregou pretos. Mas ao longo do tempo, esse homem ficou cada vez mais arrogante. Ele deixava aqueles que não sabiam ler e escrever para lá, para se virarem sozinhos. E ele só empregava aqueles que tinham mais aptitude para aprender, ou aqueles que já sabiam ler, ou aqueles que estavam na estrada da sociedade. Se estava fora da estrada da sociedade, ele deixava para lá, para ficar em suas próprias casas velhas e pobres, na pobreza, porque para eles é considerada pobreza, entendeu? Ganhar pouco dinheiro, não ganhar dinheiro nenhum. E esse homem que venceu na vida, ele não ajudava seu povo, não mais. Deixou cada um guisar em sua própria bosta. Então, isso é um exemplo de como esses povos agem, e por isso que nós temos também a favela. Porque esses povos, eles não ligam para a sua comunidade em termos material, para bater um batuque, para tomar pitu, tudo bem, entendeu? Para falar de safadeza, tudo bem, mas quando é para ajudar realmente, academicamente, né, falando, ninguém ajuda, entendeu? Agora, quando é para colocar na perdição, todo mundo ajuda. E ele não ajudou o seu povo de maneira que ele deveria ajudar, como um homem branco o ajudou, entendeu? Essa é a moral da história, onde esses povos estão, aonde estão hoje, o porquê. Por causa da indiferença, não das outras pessoas, não de outros grupos, não de outra comunidade, mas de seu próprio povo. É a indiferença, é o tipo de, eu não ligo, ah, ah, amanhã nunca vem, eu vou viver só para hoje. Isso é o mal também das pessoas. É como se diz, não poupar para um dia de tempestade. É o mal das pessoas, entendeu? É viver só para hoje e viver só para gandaia, só para debaucharia, etc.
Por isso que você vê a África está do jeito que está, e muitos outros lugares onde tem essa diáspora, é assim, entendeu? É como se fosse uma linhagem já, não tem muito o que fazer, já é uma linhagem, já é um problema não tão global, mas é um problema, eu diria que extraterrestrial até. Não é nenhum problema mais global. É um problema. Vocês, para vocês seria um espiritual, entendeu? Para mim não é extrafísico. Para mim é apenas uma matéria de problemas com linhagens alienígenas, entendeu? Porque isso é um assunto para outro tema, não tem nada a ver com o que eu estou a falar. Eu estou a falar aqui de geopolíticas, né? Geopolítica e geossocial. Eu não estou a falar sobre extra problemas em SUS, problemas extrafísicos. Então, é muito difícil de erradicar esse problema, mas não é impossível. Para isso a gente tem que abrir a mente desses povos, mas é difícil, entendeu? É difícil. Eu acho que ao longo do tempo tentaram, mas não foi fácil. Não foi fácil. Porque isso é um problema enraizado em outros fatores, entendeu? Cultural, etc. É horrível, é horrível, é horrível, é horrível, é horrível. É horrível. O problema é que certas pessoas assim, né? Seja de qualquer lugar, eles colocam os outros também para baixo com eles. Eles vão para baixo e eles levam os outros também para baixo com eles. É realmente é horrível. Nós temos que viver em comunhão, temos que ajudar um ou outro no que a gente pode. E os governos, nesse caso, é fazer o quê? Dar mais dignidade para esses povos, tira esses povos, pelo menos tentem tirar esses povos da miséria, acabar com as favelas. Se você acaba com as favelas, você vai acabar um pouco com a criminalidade. Um pouco. Não vai erradicar assim por completo, 100%, mas pelo menos eu diria que 85% irá, entendeu? E fazer mais ONGs, mais grassroots ONGs para ajudar esse povo psicologicamente, porque eles estão totalmente... Eles não sabem o que fazer com os traumas da vida deles, eles não sabem o que fazer com a vida deles. Eles estão totalmente imersos na dor que eles carregam. Dor essa que são até mesmo ancestral. Eles não sabem lidar com isto. E quando eles não sabem lidar com isto, o que eles fazem? Eles vingam-se na sociedade. Entendeu? Então, não adianta apenas julgar. Nós temos que entender psicologicamente. Eu não vejo nenhum psicólogo falando sobre isso. Agora, não sou psicóloga. Eu não sou. Eu sou natural psicóloga. Eu sou uma psicanalista natural. Eu aprendi com a vida. Eu aprendi com a vida. Eu aprendi olhando. Eu aprendi com a queda do próximo, olhando, observando a queda do próximo. E até mesmo minha própria queda, entendeu? A minha queda foi confiar nas pessoas demais. Essa foi a minha queda na vida. Foi assim que eu aprendi. E observando as pessoas que caíram. E não escolher isso para mim. E no final, o negócio é observar, estudar, analisar e não seguir. Entendeu? Siga o que é consciente.
Infelizmente, cada cabeça sua sentença, cada cabeça seu trauma, sua doença. Né? Eu falo por mim, eu não falo pelos outros, porque eu não sei o que eles passaram na vida. Não é fácil, por isso que eu vejo desse lado empático, esse lado simpatizante com as pessoas. Não tem nada a ver porque quer, como se diz, quer... não tem nada a ver com tentar passar pano e, como se fala, justificar crimes, não. Eu tenho pena do criminoso, a gente não odeia o criminoso, a gente tem pena deles. Ah, mas eles não têm pena de ninguém. Sim, eles não têm pena de ninguém, porque se você vê de onde eles vêm, de qual level de mentalidade, vocês irão entender. Né? Agora, se vocês se acham melhor do que eles, por que vocês não param para pensar nisto? Não param para estudar? Não é mesmo? Por que as pessoas são assim? Vocês sabem que existem pessoas que são professores, são cientistas nos Estados Unidos. Eles param para entender o criminoso. Eles vão lá para estudar. Eles sabiam disso, principalmente os psicopatas. O que levam essas pessoas a ser o que eles são. Aí eles tentam juntar os fatores, né? E montar um quebra-cabeça, tentar juntar as peças para ver se engaja, se eles chegam a um acordo, a uma raiz quadrada, entendeu? Ou seja, o que leva essas pessoas a fazerem ou ser o que elas são. E não chegar e vai logo, porque é marginal, porque são criminosos, isso e aquilo. Acaba com a favela. E vocês vão acabar com o crime por 85%. Não crê, tenta. Se a gente não tenta, a gente nunca vai saber. Ah, não vai dar certo. Você já decidiu que não vai dar certo, né? O seu negativismo, você já decidiu que não vai dar certo. Mas você tentou? Não tentou? Então tenta. Antes de julgar, tenta. Porque não vale ir para lá e destruir vidas. Já não basta ele se destruindo. Destruir vida de menino de 14, 12, 15 anos de idade, 16. Porque quando o esquadrão da morte vem, eles não querem saber. Eles atiram mesmo para matar. Ok? Atiram para matar, seja lá quem for. E eu tenho pena das mães. E quando eu vejo umas mães sofrendo, né? Aquilo, eu sei, é uma dor horrível, horrível. Você não é o fato de você perder um filho ou uma filha que conta, mas como você perde seu filho ou sua filha que conta, entendeu? Em que estado eles morreram, em que situação, como um cachorro. Isso é uma dor horrível para a mãe. Então, quando eu vejo uma mãe passando por isso, eu diria para ela: mãe, morne quer dizer sofra. Não apenas quando seu filho morre, que ele tem um bom descanso. Eu desejo um bom descanso para todos esses espíritos. Mãe, não sofra nesse momento, não sofra apenas quando ele morre. Sofra quando ele está no mundo do crime, porque ele está morto. Quando a pessoa está no mundo do crime, ela já está morta, ela não vive. Tem outra coisa movendo-se nela, entendeu? Não, não é mais aquele ser, não é mais aquele filho pequeno que a gente criou. Então, mães, não sofra tanto pela morte dos seus filhos, mas sofra pela morte em vida, pelas escolhas que eles fazem na vida. Ok? Eu entendo a dor, eu entendo, eu sou mãe. Como deve ser
difícil para uma mãe perder um filho assim. Mas também é incumbente sofrer, né? Quando a gente vê que nosso filho está nessa vida e a gente não pode fazer nada. A gente aconselha, mas eles não querem seguir. Não é o meu caso, entendeu? Os meus filhos estão bem. Cresceram, formaram sua vida, sua família, seu trabalho, né? Foram fazer faculdade, etc. Mas eu sinto pelas outras mães. Pensando, e se fossem meus filhos, né? Quem sou eu para julgar? E se fossem meus filhos? Eu devo estar contente, porque não foi os meus filhos. Mas ainda é o filho de alguém. E eu sei que dói bastante perder seu filho assim. Já não bastava o quanto ele sofreu na pobreza, na miséria, entendeu? Às vezes, alguns deles são jogados para lá, abandonados. Em casa só leva pau, pau, pau. Só sabe o que é violência. Só vem violência. E você sabe que a violência, ela gera violência. A gente vivendo assim, um meio de violência, a gente só pode mesmo ficar também sendo violento. Por isso que eu não gostava de ser violenta para com os meus filhos. Eu queria criá-lo de um modo com amor, que é amor, perdão, compaixão e entendimento, apesar de ter sido muito jovem, ainda uma mãe jovem. Mas eu criei os meus filhos com proteção, com justiça, né? Dar chinelada, enfim, eu dava, só isso, chinelada, mas não batia na cabeça ou aqui nas costas, no estômago, não, era nas pernas, na bunda, só isso, chinela. E era bem pouco mesmo, só quando eles faziam alguma coisa muito errada, né? Na escola, qualquer coisa assim, não, eu não precisava bater nos meus filhos. Eu preferia falar com eles do que punir, entendeu? Então foi assim que eu criei meus filhos, com amor, com carinho, com dedicação. E eu vou dizer uma coisa, amor, ele nunca é o bastante. Amor e entendimento nunca vai ser desperdiçado, nunca. Crie seus filhos com amor, com carinho. Só assim eles vão crescer e eles vão retribuir para o mundo amanhã. Porque eles criaram recebendo isto. Ok? Claro que tem pessoas que só viram violência na vida. E elas cresceram com trauma psicológico. Entendeu? Traumas psicológicos. Porque tudo que elas tiveram foi animosidade, foi rejeição, foi o não, só ouvindo não. Não foi meu caso. Eu tive minha mãe me criou com amor. E da mesma forma que eu fui criada pela minha mãezinha, eu criei os meus filhos. Eu não me arrependo, eu faria novamente. Se eles quiserem me abandonar hoje em dia, tudo bem. Não importa, sabe? Não importa. Não importa como as pessoas se tratam. O importante é a cabeça limpa, é a consciência limpa de como você os criou. Entendeu? No final eu digo para mim mesma, não importa, o que importa é que eu fui uma boa mãe. Até onde eu sei, eu fui uma ótima mãe, uma ótima avó, uma ótima filha, uma ótima irmã. É tudo que me importa.
O resto é com as pessoas, não é comigo, é com as pessoas. Se elas quiserem retribuir de outra maneira, com ingratidão, com ódio, não é o meu problema. Você fez já o que você deveria fazer. Você fez sua parte. A sua consciência está limpa. E a melhor coisa é sair desse mundo com a consciência limpa e não com a consciência pesada. É como carregar menos bagagem na costa. Entendeu? Como eles te tratam, não importa o tanto quanto você os trata. Isso que vale mais. Dividir as pessoas aqui nessa terra. E eles não respeitam as mulheres também. Mesmo as mulheres do bem, eles não respeitam. E eles estão a brigar consigo, né? Uma facção contra a outra. Por poder, por ego. Destruindo um ao outro. A única lógica que a batalha do ego deixa é a lógica que ninguém vence nessa batalha. Porque um não destrói o outro, mas o outro continua a lutar contra o seu adversário, porque nenhum quer perder o jogo. E assim mesmo, eles não dão conta disto. Não entendem, não querem entender. Continua nessa batalha há anos, nada muda. Se eles quisessem, amanhã mesmo eles derrubariam a fundação desse problema. Mas eles não querem. Eles não querem destruir esse mal na sociedade. Eles não querem destruir as favelas e construir um lugar melhor para esses povos. Eles não querem. Eles são confortáveis assim. Vendo as pessoas se decimarem, se destruírem. E todos os outros sendo afetados também de uma maneira ou outra. Por toda essa desigualdade, essa disparidade. E não se alarmem, não se subestimem, porque não é só o Brasil que acontece isso. O Brasil se tornou dessa maneira. Porque os filhos e a semente daquele que sempre luta com o irmão por poder, vieram para as Américas. Um dia vão saber o que eu estou tentando falar. As sementes dele vieram para as Américas. E o irmão dele, ele não quer ajudar o povo do irmão. O irmão dele não quer ajudar o povo do outro, só quer ajudar o seu povo mesmo a prosperar na vida. Aí por isso que existe essa disparidade. Isso é um problema espiritual. Não é apenas um problema geopolítico, social, etc. Não é apenas isto. O buraco é bem mais profundo. E sofre as pessoas
Por isso que eu não sei que tipo de mulher, se fosse euzinha aqui, que vivesse nesse lugar, eu não queria ter filho nesse lugar, de maneira alguma. Eu fazia um aborto, eu juro, mas eu não queria pôr filho numa vida daquela, para só ver desgraça, só ver miséria, só ver baixaria, só ver desigualdade, só ver medo. As pessoas sempre olhando para o ombro, com medo do que pode acontecer com elas. A qualquer momento, o comboio policial pode entrar e começar a matar todo mundo, né? Com a bala perdida. A qualquer momento também o povo esses caras aí da facção pode também surtar e começar a matar. Você acha que você colocando filho nesses ambientes, você está fazendo um serviço para essa alma? Não está. Você está fazendo de serviço. Não tenham filho nesse lugar. Tenham vergonha, mulheres. O corpo é vosso. Vocês deitam com alguém, pelo menos tenha a presença mental de fazer alguma coisa, de evitar ter filhos nesses lugares. Alguns se salvam, e os outros que vão para o caminho cego? É o caminho cego, até meninas bonitas, jovens, perdendo a vida tão cedo, de uma maneira ou outra. Porque quando você vai para o lado errado, você perde sua vida de uma maneira ou outra. Você não morre apenas quando você perde o corpo, você morre quando você perde a sua alma aqui nessa vida. Entenderam? Mas elas não têm a mentalidade de entender tudo isso. Elas não têm. Elas estão perdidas. Elas necessitam de alguém para ensiná-las, guiá-las. E se todo mundo tão cego, perdido em seus próprios dramas, suas próprias dores de rotina, rotinária, então como é que elas vão aprender? Se todo mundo está procurando sobreviver em lugares assim. Não é mesmo? Eu queria tanto que elas me ouvissem e parassem de ter filho nesses lugares. E vocês, meninas, não vão para o caminho do crime, por favor. Não vão. Façam vocês mesmos esse serviço. Esse favor. Não vão, porque o crime não compensa. No final vocês vão estar sozinhas para resolver os seus próprios problemas. E ninguém vai lhe ajudar. Vocês são jovens ainda, têm um futuro para frente. Estudem. Vão trabalhar mesmo que como diaristas, saiam das favelas. Vão arrumar uma casa em outro lugar, fora da favela. Ou até mesmo em outro estado, outras cidades. Mas não caiam no mundo do crime. Não vale a pena. Veja suas irmãs sendo mortas como cachorro, sendo morta como um bicho, entendeu? Nem os bichos merecem isso, mas sendo morta como um bicho de fazenda. Pelos menores das faltas, entendeu? Só por nada eles matam, eles
apenas querem saciar a dor que esses povos têm dentro. Aquela sede de vingança, aquele ódio, aquele medo. Aí eles querem se vingar e eles vão matar o próximo. E tem até mulheres que fazem isto, não é apenas os homens, as mulheres. E elas se acham que Maria bonitas? Não, vocês não são. Nem a Maria bonita foi bonita. Aquela lá foi um dragão. Entendeu? Não vamos repetir o passado, né? O passado é para ser aprendido, tirado algo, extraído algo que vocês vão usar para lhes ensinar alguma coisa, a evoluir. E o resto que não presta do passado, a gente descarta. A gente não copia, a gente não vive. A gente não põe em prática. A gente descarta porque esse passado não é digno de ser revitalizado.